Bem, o Valmir, pessoal, ele escreveu um post chamado A Importância de Lidar com Testes Flake, onde fala sobre a importância da confiança nos resultados obtidos através da execução dos testes de UI. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte. No post, você explica que os testes Flake são aqueles que correm o risco de falhar, mesmo que a aplicação não esteja falha. Também Uhum. existem testes Flake nas outras camadas de automação, além da camada de UI? Sim, eu diria que podem existir testes flake em qualquer camada da aplicação, seja a nível de unidade, integração, quanto testes de interface mesmo. Você teria algum exemplo, assim, de, por exemplo, um teste flake que ocorre na camada de serviços, por exemplo? Um exemplo que aconteceu num projeto que eu já trabalhei, por exemplo, um teste de integração de uma aplicação Node.js. O Node estava excedendo o limite de memória que podia ser utilizado e às vezes os testes falhavam. Isso era uma coisa que acontecia intermitentemente. Então, não era uma falha realmente na aplicação, mas sim porque tipo, o servidor onde essa aplicação estava rodando para fins de teste não tinha como é que eu posso dizer, não tinha poder computacional suficiente. Ah, legal. Isso já me remete até para a segunda pergunta que eu tenho para você, que é a seguinte. Você realmente cita no seu post que, às vezes, problemas na rede, lentidões que vêm acontecendo no servidor, são fatores que podem fazer com que os testes eles venham a falhar, né? Mesmo quando a aplicação está funcionando corretamente. Uhum. O que causa os famosos, né, falsos negativos. Que outras características que você poderia mencionar aí que são fatores que geram esse tipo de problema? Bom, poderia dizer que alguns outros fatores que podem influenciar no resultado dos testes e tornar eles não confiáveis e resultar em falsos negativos, como eu comentei algumas questões já na pergunta anterior, poderia ser a questão de falta de poder computacional no servidor onde os testes estão rodando, então, falta de memória suficiente, falta de processamento suficiente, disco cheio, dependência de dados no banco é um outro fator que influencia testes falharem. Então, assim, se tu depende que um certo dado esteja no banco e tu não tem como controlar que esse certo dado vai estar no banco de dados para aquele teste que tu precisa executar, pode resultar em falsos negativos. O que mais? A própria dependência entre testes é um fator que eu procuro levantar bastante, assim, até no meu livro eu falo sobre algumas boas práticas e falo sobre a gente escrever testes independentes. Então, assim, digamos que eu tenha dependência entre testes, se o segundo teste da minha suíte depende do primeiro e o primeiro falhar, o meu segundo, consequentemente, vai falhar. Então, é uma outra característica. Uma última coisa que eu posso pensar agora, assim, é tipo ambiente compartilhado, né? Um ambiente onde, além de testes automatizados, pessoas executam outros testes, como testes manuais, que, por exemplo, podem estar modificando o estado da aplicação, ou então até um ambiente onde desenvolvedores podem estar alterando coisas para fins de eles experimentarem algumas funcionalidades que eles estão desenvolvendo e que, se não bem controlado, podem também causar falsos negativos. Pô, legal, legal. Isso até são boas dicas para quem está começando aí a automatizar os seus testes, ou mesmo para quem já tem uma certa maturidade com a automação, para se atentar, né? De Com certeza. garantir essas coisas para que não venha ter esses testes com falso positivo, né? Falso negativo, desculpa. Nem falsos negativos, nem falsos positivos são bons sinais, né? Pois é. Falsos positivos são aqueles testes que sempre passam mesmo quando deveriam estar falhando. Então, esses a gente tem também. Eu sempre procuro também, quando eu estou criando os meus testes, não só garantir que eles funcionam, mas também garantir que eles vão falhar se alguma coisa estiver errada. Então, é uma dica aí. Pô, legal, legal. Bem, você explica no post que retestar os testes que falharam, né, tem sido uma boa estratégia para lidar com os testes flake.
Em questão de massa de dados, por exemplo, qual que é a estratégia que você utiliza para repetir os testes de maneira satisfatória? Certo. Então, mais ou menos o que eu comentei já, uma coisa que a gente executa nos nossos testes para eles sempre funcionarem da mesma forma, conforme esperado, a gente faz uma limpeza do banco e uma atualização, uma reimportação do banco exatamente no estado necessário para que os testes rodem a cada execução, a cada nova... Lá no Appearin, por exemplo, a gente roda diversos testes, né, de unidade, de integração, inclusive os testes UI, a cada pull request que é criado. E a cada vez que um pull request, que uma feature branch é feita um merge dela para o master. Então, nesse momento, é feito o trigger pelo CI, pelo nosso servidor de integração contínua, e ele roda os testes. E quando ele roda os testes UI, ele limpa o banco antes de começar, atualiza, e aí, então, ele começa sempre com o mesmo estado. Além disso, nenhum teste depende do outro. Se eu quiser executar só um arquivo de testes, ele vai funcionar. Se eu quiser executar só um arquivo, um teste no meio do arquivo, ele vai funcionar porque não existe dependência entre eles. Então essa eu acho que é mais ou menos por aí. Legal, legal. Você falou sobre um framework que é o Protractor Flake, que ele pode ser utilizado aí para reexecutar, né, os testes aí de uma forma automatizada. Por acaso esse framework ou frameworks semelhantes a ele estão disponíveis em outras linguagens, como Java, Ruby, etc? Bom, então assim, primeiro eu não consideraria o Protractor Flake um framework, mas um módulo, uma biblioteca que pode ser integrada com o Protractor, que sim é um framework de testes. Eu até antes dessa conversa aí, do convite, eu não conhecia, na verdade, nenhuma outra ferramenta que fizesse, nenhuma outra biblioteca que fizesse a reexecução dos testes, mas depois da nossa conversa eu dei uma pesquisada. Para Ruby existe uma biblioteca chamada RSpec Rerun, eu posso te mandar o link depois para tu compartilhar aí no vídeo. Há pouco tempo também, além de testes de web lá no Appearin, a gente roda também testes de mobile, principalmente para iPhone e iOS, né? E tem uma ferramenta que existe que se chama Blue Pill, é uma ferramenta bem nova que foi lançada faz umas 2, 3 semanas, eu acredito, e ela é utilizada para execução de testes de mobile, especificamente para iOS, em paralelo. E essa ferramenta Blue Pill, eu posso te mandar o link também, ela também tem uma opção de um parâmetro que passa lá, error retries. Aí tu passa o número de vezes que tu quer que o teste seja executado em casos de erro. E é uma outra ferramenta que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que tem essa característica. Para Java, eu dei uma pesquisada, não achei nenhuma biblioteca para instalar que faça esse serviço para mim, mas em compensação achei diversas pessoas fazendo suas soluções customizadas ali para resolver esse tipo de situação. Então, assim, tem espaço para qualquer linguagem aí, mas é legal quando alguém da comunidade já contribuiu e tu pode simplesmente né, utilizar aquilo sem precisar te preocupar em tu estar reinventando a roda. Legal, legal. E aí, para finalizar aqui o nosso papo, a minha última pergunta para você é: tem alguma fórmula mágica, né, matadora, sensacional, fenomenal, que você conhece aí para a gente já começar fazendo, evitando esses problemas desde o início do projeto? Acho que fórmula mágica não existe, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, acredito, para desenvolver testes automatizados com qualidade, né? Que algumas delas são seguir as boas práticas, entender da ferramenta que a gente está utilizando, mas uma dica que eu gostaria de deixar final seria assim, independente de tu saber que existe a opção de tu reexecutar os testes automaticamente quando eles vão falhar por uma questão de um falso negativo, por exemplo, por uma questão de uma lentidão no servidor, ou seja lá o que for, eu acho que a dica é não deixe que isso faça com que tu não te preocupe com a qualidade dos teus testes. É legal pensar na reexecução como uma
segunda opção. A gente sempre tem que procurar escrever nossos testes de uma forma robusta, de uma forma que eles, se eles estão falhando, é porque tem uma real falha na aplicação, porque essa é a real intenção deles. Né? Então, assim, pensar nisso como uma segunda opção, assim, ó, na pior das hipóteses, se tiver alguma coisa errada que não é a aplicação realmente, aí eu tenho uma segunda opção para reexecutar e quem sabe ele vai passar na próxima para pelo menos não estar dando um resultado falso negativo para o meu time, né? Porque o interessante quando a gente, pelo menos lá no Appier.in, quando a gente roda testes automatizados, por exemplo, depois que eu fiz o merge de uma feature branch para o master, são executados os testes automatizados e o resultado, se é falho, ele vai ser enviado direto no Slack, no time lá do grupo de engenheiros. Então, se tiver muita falha lá, que não é falha de verdade, uma hora o time não vai mais confiar nos testes. E é isso que eu falo no post, a gente tem que fazer testes robustos para que o time confie no resultado. Ou seja, se tem uma falha lá, o time vai olhar os logs e vai entender o que está errado e vai corrigir antes do bug ir para o usuário final. Se acontece o cara vai olhar, o teste está falhando, é um falso negativo. O cara vai olhar de novo, é um falso negativo. Um dia vai falhar de verdade, o cara não vai olhar. E aí o bug vai chegar na mão do usuário. Mais uma vez, Valmir, eu queria te agradecer pela presença aqui e por ter respondido as perguntas aí, essas dúvidas. E eu gostaria aí agora que você se despedisse da galera, deixasse seus contatos e também fizesse um jabazinho aí do seu livro, né? Beleza, pura, eu ia pedir isso. Então, a galera que quiser... Primeiro, gostaria de agradecer o convite mais uma vez, agradecer aí a quem vier assistir. Precisando, eu acho que eu sempre gostei muito, assim, tipo, do teu trabalho também. Acho que tu é uma pessoa que contribui bastante com a comunidade de testadores, de galera que trabalha com Quality Assurance. E eu também. Então, quiserem me acompanhar no blog talkinabouttesting.com, sempre rolando conteúdo novo lá. Tem o meu livro na Casa do Código, Protractor, lições sobre testes end-to-end automatizados. O livro está disponível no Leanpub também, na versão em inglês. E se quiserem me seguir no Twitter, meu usuário é Valmir Lima e Silva. Não é Lima e Silva, o A não coube no usuário. É Valmir Lima e Silva, @Valmir Lima e Silva. Muito obrigado aí de novo. Falou, Valmir. Obrigado você. Não esqueça de curtir e também de seguir a gente. Clica ali no inscrever-se, clica no sininho e é isso aí. Até a próxima. Até mais.